Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 12 de setembro, domingo, 24º domingo do tempo comum. Peçamos ao Deus da vida que nos ajude a nos aproximarmos dele, para que possamos conhecê-lo e, conhecendo-o, amá-lo e, amando-o, servi-lo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este capítulo 8 do Evangelho de São Marcos é muito forte e nos ensina ou nos convida a um precioso ensinamento. Em síntese, nós poderíamos dizer que diz respeito à identidade de Jesus Cristo. Jesus se pergunta o que os outros dizem acerca dele. Quem dizem que eu sou? Alguns falam isso, aquilo, uma coisa ou outra. Mas Jesus quer sentir dos discípulos como eles o compreendem, como eles o conhecem. Pelo que foi dito, apenas se pautava no exterior, no superficial. Então Jesus se volta e pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta é fundamental. A igreja procura viver este caminho. O Evangelho de São Marcos, de uma forma única, procura responder quem é Jesus. Jesus, nós vemos claramente, tanto no início do Evangelho como no final. Jesus é o Filho de Deus. Como aqui dizia São Pedro, o Mexiá, o ungido. Ele é aquele que veio nos salvar. Conhecer Jesus é conhecer profundamente quem somos. É encontrar a nossa verdadeira identidade. Amados irmãos e irmãs, a identidade é algo preciosíssimo à nossa vida. Nós não podemos desfigurar
a identidade de uma pessoa. Ela é a partir da sua identidade, de quem ela é, no mais íntimo de si mesma. E Jesus quer que os discípulos compreendam isso. E hoje também nos convida. Esta mesma pergunta continua a ecoar na história e nos alcança também a nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós devemos ter esta convicção. Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio nos salvar, aquele que deu a vida por cada um de nós e continua a dar a vida por cada um de nós, com amor, com dedicação e poderíamos até dizer o absurdo, com devoção para conosco. Deus chega a este absurdo. Deus chega ao absurdo de confiar em nós, de ter confiança em nós, com amor. Portanto, é este Deus que se derrama a cada um de nós, que vem ao nosso encontro. Diante deste título do Mexiá, do ungido, que significa, de certa forma, o rei que havia de vir, Jesus pede para que não digam nada a ninguém. Proíbe que se fale isto. Logo em seguida, Jesus vai revelando o sentido mais profundo de quem Ele é. Ele não é simplesmente o ungido de Deus, o rei que veio governar as nações, mas é, sobretudo, o servo sofredor. Aquele servo sofredor de Isaías. É isso que Jesus vai nos dizendo, é isso que Ele vai nos ensinando. O Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado por todos, anciões, sumos sacerdotes, doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A respeito disso, Jesus dizia abertamente. Ele não escondia isto a ninguém. É importante compreendermos isto. É importante entendermos isto, amados irmãos e irmãs. Ter consciência da identidade verdadeira de Jesus e não da imagem que muitas vezes nós mesmos criamos de Deus. Jesus é o Deus vivo e verdadeiro que assumiu a nossa carne, que veio para nos salvar. Pedro ainda não havia entendido isto. Ele repreende Jesus para que não falasse isso às multidões. Como compreender, como aceitar que um Messias, o escolhido de Deus, poderia sofrer tanto? Jesus nos convida a crer nesta verdade de fé. Esta é a razão da nossa fé. Diante desta situação de Pedro, Jesus parece que diz palavras duras a Pedro, mas entendamos o sentido desta palavra. Jesus repreende Pedro e diz a ele: vá para longe de mim, Satanás. Amados irmãos e irmãs, talvez o sentido mais profundo, o sentido mais essencial do que Jesus queria dizer aqui, diante da expressão opisomou no grego, significa: Pedro, vá para trás de mim. Eu te convidei para me seguir, não para se colocar como uma pedra de tropeço em minha frente. Assim também é a nossa vida. Ouvíamos, sobretudo na sexta-feira, o convite, a partir de Lucas, que o discípulo bem formado, a ele cabe a graça de ser como mestre. Portanto, todos nós devemos compreender isto. Devemos seguir Jesus. Devemos nos colocar a caminho com Ele. Se nós não o fizermos, nos tornaremos pedra de tropeço. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. A salvação está no Senhor. A salvação está em Jesus Cristo. É esta salvação que leva Santiago a dizer a cada um de nós: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não vive, quando não põe em prática. A fé, assim, seria incapaz de salvá-lo. E
Também o profeta Isaías nos diz, ou fala a cada um de nós, o Senhor que nos diz. Ele que pede ao Senhor, e nós também fazemos esse pedido junto ao profeta. O Senhor abriu os ouvidos, abriu-me os ouvidos. Eu não lhe resisti e nem voltei atrás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.